nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, amados irmãos, com muita alegria, vamos celebrar o sexto domingo, depois de Pentecostes, nesse grande tempo da Santa Igreja, em que nós vamos meditando cada vez mais no mistério da Igreja e também no mistério da nossa santificação que Deus realiza em nós, que nós devemos sempre corresponder à graça de Deus para sempre crescer nessa santidade que Deus quer para cada um de nós. Então, com piedade e devoção, vamos colocar as nossas intenções para essa Santa Missa. O Padre vai rezar na intenção de todos que estão aqui presentes, dando seus pedidos que querem a Deus. Então, com piedade e devoção, vamos começar a Santa Missa com as orações a levantar, ficando de joelhos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e amém. Incluído a vontade dele. Iudicame Deus et misericordia causa mea, presente non sancta, omnique et doloso, eroe. Qui es Deus fortitudo mea, quare iniquisti, et quare Christi in cielo, dum a noi inimicus. Vita luce tua, vet veritate tua, ipsa me deduxerum et aduxerum de monte santum tuum, et in tabernacula tua. Et io laudare Dei, ad Deum glorifica mea. Confiteor divi
sangue maneira e que pode com tudo blasfemo. Sereno condenado, com que te abrigue, salutar todos bem, Deus Deus. Glória ao Padre, e Filho e Espírito Santo. Se puder admitir de um sempre, em século seculorum. Amém. Proíba a vontade dele. Aleluia, misericórdia do Divino. Adiutório nosso, em nome de Domini. E petizione Gloria in excelsis Deo. et inter nos omnibus voce voluntatis, lobamus Te, benedicimus Te, adoramos Te, glorificamos Te, gracias agimus sibi, propter Mariam gloriam Tuum, Domine Deus Crescentis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenitus, Iesus Christe, Domine Deus Sanctus Spiritus Passis, qui nobis peccata mundi, miserere nobis, qui nobis peccata mundi, suscite peccazione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, odiamus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesus Christe, cum Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris amorem tui nobis, et presta in nobis religionis aumentum, ut quesunt bona nutrias, ac pietatis studio, quesunt nutrita custodias. Per Domino nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et tecum vivit regnet unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Vamos sentar. A leitura da Epístola, número 7 do folheto. Irmãos, leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, aos Romanos. Irmãos, vós não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
porque nós fomos sepultados com ele, a fim de morrermos para o pecado pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do seu Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Porque se nós, pelo batismo, nos tornamos uma mesma planta com ele, à semelhança da sua morte, nós o seremos também, à semelhança da sua ressurreição. Sabendo nós que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com ele, a fim de que seja destruído o corpo do pecado, para que não sirvamos jamais ao pecado. Porque aquele que morreu para o pecado, justificado está do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que viveremos também juntamente com Cristo, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, nem a morte terá sobre ele mais domínio. Porque quanto a ele morrer pelo pecado, morreu uma só vez, mas quanto a viver, vive uma vida imortal para a glória de Deus. Assim também vós, considerai-vos como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus graças. Sequências do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, estando com Jesus uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamados os discípulos, Jesus lhes disse: Tenho compaixão deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm o que comer. E se eu os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. E ordenou ao povo que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães, dando graças, partiu-os e deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos peixinhos. E ele os abençoou e mandou que fossem distribuídos. Comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, juntaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus os despediu. Presta in nobis religionis aumentum, fazei crescer em nós a santa religião. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Hoje, nessa Santa Missa, o 6º domingo, depois de Pentecostes, a Igreja traz para nós uma lembrança muito importante, primeiro do que acontece conosco quando nós somos batizados. Na leitura da Epístola,
nós escutamos São Paulo falando dessa relação entre o batismo com a morte de Jesus. Assim como assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim cada um de nós, pelo batismo, nós morremos com Cristo para o pecado e recebemos uma vida nova, a vida da graça, a vida que nos faz ser filhos de Deus. Portanto, é preciso que nós consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. É o que São Columba Marmion trata no seu livro de uma maneira espetacular, falando da vida interior, da união íntima com Jesus Cristo, que cada vez mais que a gente cresce na graça de Deus, que a gente vive os sacramentos, especialmente na Sagrada Liturgia, cada vez mais essa vida sobrenatural cresce e cada vez mais também nós morremos para o pecado, renunciando a tudo aquilo que ofende a Deus, nosso Senhor. Mas é preciso tomarmos cuidado. Como pede a oração da coleta de hoje, nós precisamos pedir a Deus para que possamos crescer sempre na santa religião, para que o conhecimento do céu, a busca pelas verdades da fé, o crescimento na virtude possa sempre acontecer em nós. Porque se a gente achar que já fez o suficiente, achar que já lutou o suficiente, achar que já somos, entre aspas, santos o suficiente, nós corremos um sério risco de ofender a Deus e sair do caminho correto. A igreja lembra muito isso na liturgia desses dias, nesse domingo, e o padre, de modo especial, quando reza o breviário, nas leituras de matinas, ontem e hoje sai a meditação do pecado de Davi. É muito interessante porque Davi era alguém escolhido por Deus. Davi era uma pessoa que, mesmo sendo humilde, mesmo sendo um pastorzinho pequeno, jovem, foi escolhido por Deus através do profeta Samuel para que fosse o grande rei de todo Israel, de toda Judá. E de fato assim Deus fez grandes coisas, grandes maravilhas através de Davi. Davi, sendo sempre fiel a Deus, derrotou o gigante Golias, trouxe muitas vitórias para o povo de Israel naquelas batalhas, libertando o povo de Israel várias e várias vezes. Deus livrou ele da perseguição do rei Saul, que era rei de Jerusalém, que era rei de Israel, só que foi infiel a Deus, e por isso Deus escolheu Davi para ser o novo rei. Deus fez coisas maravilhosas através de Davi. E Davi compôs diversos hinos, diversos cânticos, compôs os salmos em honra de Deus. Contudo, é muito interessante quando a gente lê isso na passagem dos livros dos reis. Começa assim o capítulo: quando era tempo de guerra e os reis costumavam ir para os campos de batalha para poder lutar ao lado de seus soldados, Davi ficou no seu palácio tranquilo. E um dia ele se levantou depois do meio-dia, dormiu tarde, se entregou à preguiça, se levantou muito tarde aquele dia, foi para a janela da sua sacada e lá ele viu uma mulher que estava se banhando, e o seu desejo ardeu de concupiscência. E ele, ao invés de desviar o olhar, como ele já tinha se entregado à preguiça, já estava acomodado, ele ficou olhando e o seu desejo foi crescendo. E tem um ditado na Sagrada Escritura muito interessante que diz: abissus abissum invocat. O abismo atrai o outro abismo. É um pecado que vai crescendo cada vez mais, atraindo um novo pecado. Então Davi, cheio de desejo para com aquela mulher, procurou saber quem que era, e quando viu, era a mulher de um dos seus soldados, de um dos seus amigos. Mas, como ele estava ardendo pelo desejo, chamou aquela mulher para o palácio e ficou com ela. E quando ela volta para casa, ela tinha concebido um filho do rei. Ela mandou dizer para o rei que ela havia concebido, e o rei, para poder esconder o seu pecado, mandou chamar o seu amigo Urias, que
que estava lá na guerra, lutando pelo povo. E quando Urias chega no palácio do rei, o rei Davi pergunta como é que estava o andamento da batalha, da guerra, e depois manda: pode ir para casa, toma um banho, descansa, fica com a sua esposa. Mas Urias, que estava consciente do seu dever, ele não foi para casa, mas ficou no palácio, junto com os outros servos do rei, para que ele pudesse voltar logo para a batalha que ele estava travando. E o rei Davi, no dia seguinte, quando viu que ele não foi para casa, insistiu com ele mais uma vez, para que ele fosse para casa, para que desse atenção à sua esposa, para que visse a sua esposa, que tinha já meses que não via. E o Urias respondeu: mas meu rei, como é que eu posso ir para casa tranquilo, ficar com a minha esposa, jantar, beber, cear, sendo que os meus amigos estão lutando pelo povo, sendo que o meu general está lá no campo de batalha? Como eu posso ficar tranquilo em casa? O abismo atrai um outro abismo. O rei Davi, vendo que não ia conseguir convencer ele a ir para casa, então escreveu uma carta para o general, pedindo para que Urias fosse colocado na linha de frente, onde a batalha era mais dura, onde talvez ele não pudesse escapar. Dobrou a carta, colocou no selo real e entregou para Urias, para que ele próprio carregasse a sua sentença de morte e entregasse diante do general, que obedeceu o pedido do rei, colocou Urias na frente, na linha de frente de batalha, de onde ele de fato acabou morrendo. E aí o rei Davi, querendo se passar por bonzinho, chamou a esposa do falecido Urias para consolá-la e se casou com ela. Passados alguns dias, veio o profeta Natã, inspirado por Deus, para poder apontar o erro de Davi, e disse para Davi: Sua Majestade, tinha um pobrezinho que tinha uma pequena ovelhinha. Ele cuidava dessa ovelhinha como se fosse sua filha. Levava ela para poder pastar, ela dormia dentro de sua casa, junto com seus outros filhos. Ele tinha muito amor por essa única ovelhinha que ele tinha. Ele tinha um vizinho que era muito rico, e tinha muitas e muitas ovelhas, muitos e muitos bois. E quando chegou em peregrinação o seu amigo de longe, aquele rico, não querendo matar nenhum das suas ovelhas, nenhum dos seus bois, mandou pegar a única ovelha daquele pobrezinho para poder preparar o alimento para o seu amigo que vinha de longe. E o rei Davi, na mesma hora que escutou isso, rasgou as suas vestes de indignação e disse: esse homem merece a morte, ele tem que pagar 4 vezes mais, restituir aquilo que ele roubou. E o profeta Natã então aponta o dedo na cara de Davi e diz: pois bem, o Senhor é esse homem, ó majestade. Aponta o erro para Davi, mostra o pecado que ele fez e também fala do castigo que Deus reservou para aquele pecado que ele cometeu. O seu filho não vai poder viver. A guerra não vai se afastar da sua casa. O rei Davi, nesse momento, percebendo o erro, se arrependeu, pediu perdão. E de fato Deus perdoou o rei Davi, poupou a sua vida, mas castigou o seu filho. E assim, amados irmãos, nós vemos como que um abismo atrai um outro abismo, um pecado atrai um outro pecado. O rei Davi, que já era, entre aspas, nós poderíamos dizer assim no Antigo Testamento, uma pessoa santa, uma pessoa virtuosa, uma pessoa temente a Deus, que já tinha talvez alcançado um certo grau de santidade, mas que, por não lutar, por não cumprir o seu dever e ir para a batalha, por se entregar à preguiça, ao comodismo, foi cada vez mais se entregando ao pecado, até que cada vez mais cometeu pecados mais e mais graves. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não importa qual grau de santidade nós tenhamos alcançado, não importa quantos dons Deus tenha nos dado, não importa qual morada nós estejamos no nosso castelo interior, se nós descuidarmos da nossa oração, se nós descuidarmos dessa dualidade que existe na nossa vida, entre a morte para o pecado e a vida para Deus, nós podemos correr o mesmo risco do rei Davi.
Podemos ir cedendo aos poucos nos pecados, primeiro nos pecados mais leves, nas imperfeições, nos pecados veniais, mas cada vez mais aquilo vai crescendo, vai destruindo a nossa alma, e cada vez mais acabamos por cometer pecados mais e mais graves, até nós desvirtuarmos o caminho e corremos um grande risco de perder a nossa alma. Isso é que a igreja quer lembrar para nós nesse domingo, nessa liturgia de hoje. Lembrar dessa realidade que existe na nossa vida, da morte para o pecado, e que a gente precisa ver cada vez mais para Deus, crescer na santidade que Deus nos deu. E para isso, como nós escutamos no Evangelho de hoje, Deus, na sua providência, que se preocupa conosco, Deus dá para nós 7 pães, os 7 sacramentos, que multiplicam e que se transformam a nossa vida na grande abundância da alegria de Deus, da grande fartura da providência de Deus, que cuida de nós e nos impulsiona para permanecermos sempre fiéis ao serviço do Senhor. Jesus não realizou o milagre do Evangelho para as pessoas que estavam ociosas, mas realizou esse milagre, como diz Santo Agostinho, para as pessoas que estavam seguindo, para aquela grande multidão que já há 3 dias estava ali no deserto com Jesus, longe de suas casas, mas buscando se aproximar de Jesus. Hoje, nesse domingo, nós devemos imitar essa multidão, ir para o deserto, ir para o encontro com o Senhor, nos afastando sempre, tirando um momento do nosso dia, aliás, para afastar um pouco da correria, afastar um pouco das redes sociais, do celular, das notícias, para a gente se colocar na presença de Jesus, para receber esse alimento espiritual, para crescer cada vez mais nessa vida para Deus e para cada vez mais morrer para o pecado, nessa dualidade que nós recebemos no dia do nosso batismo. Cada vez que a gente morre para o pecado, a gente pode viver mais para Deus. E cada vez mais que a gente vive no serviço de Deus, cada vez mais o pecado morre dentro de nós. E cada vez um homem novo da graça de Deus, da filiação de Deus, consegue crescer, consegue se desenvolver até um dia nós alcançarmos o céu. Vamos pedir essa graça hoje, nessa Santa Missa, e que Nossa Senhora, a boa Mãe do Céu, controlada no coração de Maria, possa nos ajudar nessa busca pela santidade, nessa busca de Deus, para que assim a gente possa encontrar esse caminho, perseverar, crescer na santa religião, pedindo sempre a Jesus, dar a graça de ser cada vez mais santo, para que assim possa encontrar a paz, a alegria, e um dia possamos estar junto com a Virgem Maria e os santos na glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renovemos a nossa fé, rezando o número 12, oração do credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir de sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho
Dominus vobiscum, et oremos. Podemos sentar no momento do Iesu dulcis memoria, non serat orbis caudia, sed super me omnia. Eius dulcis presentia, nil caritur suavius, nil auditur iucundius, nil cogitatur dulcius, quam Iesus Dei filius, Iesus est penitentibus, quam vivus est detentibus, quam bonus requerentibus, sed quid invenirentibus, nec lingua valle dicere, nec litera exprimere, expertus potest credere, quid sit Iesum diligere, sit Iesum nostrum gaudium, qui est futurus premium, sit nostra gloria, per puncta semper saecula. Amen. Orate, fratres. Sagitum de manicus tuis, ad laudem gloria nomini sui, ad divinitate populi nostra, totus simplex sui sancte. Número 14. Per omnia, número 15. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Et consiglio tuo. Sorus cum corda. Amen. Gratias agamus Domino Deum nostro. Dignum et Christus est. Veredium et Christum est, necum et salutare nostri semper et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione veris et pretenem veritatis, et in personis propietas et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, con laudant angeli ad percangeli cherubim quod seraphim, que non cessano di clamare quotigie una voce dicentes.
nobis scope peccatoribus. Secula secula. Amen. Oremus recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. É com o Espírito tuo. Confiteor e onipotente, beata Maria, sempre Virgem, beata Micael, Anjo, beata Ioane Patrícia, santos apóstolos Pedro e Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, de peccati minus constitutione verta propere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo prego beata Maria, sempre Virgem, beata Micael, Anjo, beata Ioane Patrícia, santos apóstolos Pedro e Paulo, omnes santos, et Deo Pater, ora pro mia Domini Deus nostro. Misericorde vestri, omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, reducat vos ad vitam aeternam. Amém. Urgensima absolutione
Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Sanguine
número 22 da folha. Coigo et in labore tabernaculo eius ostia jubilationis, cantavo et salvum dicam Domino. Dominus vobiscum. Et post spiritu tuo. Reflectis sumus Domini Deibus suis, tribe presus, ut eorum et undemur effectu, et muniamur auxilium, per Domini nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et post spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et post spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Domini. In principio et verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc est in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucere tenebrea non comprehenderit. Fuit omnissus ad Deum, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium periberet per lumine ut homines crederet peribum. Non erat ille lux el testimonium periberet per lumine, erat lux vera quae illuminat homini invenienti nunc in mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniovet. In propria venit et sub eo non preceperit. Quod aut receperem verum, ex potestatem Filius Dei fiat, isci credunt in nomine eius. Non ex sanguinicus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex eo natus sum. Et verbum factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigenita Patri, in gratiae et veritatis. Convido nós rezarmos as preces leoninas, com ação de graças à missa, número 25 do folheto, podemos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, e Deus felicidade a nossa salva. A vós bradamos liberdade, filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo, chorando em várias lágrimas, e é a coisa jogada nossa, estes nossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste destino mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, de São José, Cássio, esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi bendito, misericordioso e benigno as súplicas que do fundo da alma nos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e salvação da Santa Madre Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei por combate, cobri-nos com vosso escudo contra as angústias claras do demônio, sob o jugo Deus instantemente pedidos, e vós, Príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, executai no inferno Satanás, e aos
Jesus. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos na ação de Deus. Não esqueceis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, fazei-nos para a minha alma. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a vontade apenas de sentar um momentinho só para alguns pequenos esclarecimentos. Bom, essa semana, infelizmente, nós tivemos uma grande perda na Santa Igreja Católica, porque no dia 1º houveram as sagrações ilícitas, mas sem aprovação do Santo Padre Papa, pela Fraternidade Sacerdotal São Teodécio. Então, é um momento de tristeza para a liturgia tradicional como um todo, para os apostolados de missa tradicional como um todo, no mundo inteiro, porque é uma instituição que tem grande potencial, espalhado pelo mundo inteiro, poderia trazer grandes bens para as almas, para a salvação das almas, mas que, ao se desligar da Igreja Católica, ao fazer um ato cismático, então entra em desacordo e assim perde as graças de salvação. Então vamos rezar pela unidade da Santa Igreja nesses dias, pedimos orações, tanto para que as pessoas possam ver que para poder guardar esse tesouro da Sagrada Liturgia, da Santa Missa tradicional, é preciso estar em comunhão com a Santa Igreja Católica, é preciso estar em comunhão com o Santo Padre Papa. Vamos pedir essa graça para que as pessoas consigam ver isso sempre e assim consigam ficar sempre na Santa União com a Igreja, na Santa União com a Igreja de Cristo. E rezemos também pela conversão deles, pela salvação deles, para que eles possam encontrar o caminho de volta para se unir à Santa Igreja. Porque quando nós nos colocamos nas mãos da Igreja, nós estamos colocando nas mãos da Divina Providência. Digo por experiência da administração apostólica, que passou pela mesma coisa junto com eles lá atrás, quando houve as sagrações lá em Icônia, na primeira vez, com o Lefebvre, Dom Antônio, que era bispo de Campos, emérito, participou daquelas sagrações, incorreu também em excomunhão, voltou para Campos. Depois que Dom Antônio faleceu, os bispos que foram sagrados naquela época vieram em São Fidélis, na Diocese de Campos, sagraram também ilicitamente, sem autorização do Papa, Dom Licínio Rangel, incorrendo também em excomunhão mais uma vez, trazendo uma grande perda para os padres da então União Sacerdotal São João Maria Vianney, um erro que nós carregamos, um erro que nós cometemos, mas que, com a graça de Deus, conseguimos enxergar que quando a Santa Sé chamou a fraternidade para conversar, no ano 2000, para poder tentar negociar, para poder tentar dialogar e voltar à unidade da Igreja, a fraternidade convidou a gente, os padres na época, que faziam parte dessa união sacerdotal, para poder conversar, como eram amigos, os nossos seminaristas estudavam lá na Argentina, no Seminário da Fraternidade e tal, tinha uma boa relação entre as duas instituições. Então foi um representante também dos padres de Campos para Roma, junto com a fraternidade, para conversar com o Papa São João Paulo II. E nesse diálogo, a fraternidade não quis as propostas que foram feitas pelo Santo Padre Papa, então o Papa se voltou para os padres de Campos e perguntou: e vocês? Vocês querem voltar para a igreja? E quando o representante nosso lá na época, que era o Padre Fernando, ligou para Dom Licínio em Campos, Dom Licínio falou: aceite a proposta do Papa, aceite qualquer condição, nós precisamos sair dessa barca furada e voltar para a Santa Igreja. Então, assim, nos colocamos nas mãos da Igreja Católica, nos colocamos nas mãos do Santo Padre Papa, Papa João Paulo II, e Deus, na sua providência, nos deu muito mais do que a gente poderia imaginar. Criou a administração apostólica pessoal, uma figura jurídica que até então não existia no direito canônico. Foi a primeira vez na história da Igreja a aplicação do Concílio Vaticano II, que pediu que se organizasse as dioceses por território
mas que nada impedia de que no mesmo território, por algumas razões excepcionais, poderia existir uma outra igreja particular distinta no mesmo território, coexistindo. Então, o Papa João Paulo II aplicou esse cânon 272, criou a administração apostólica não territorial, mas pessoal, para poder guardar a Sagrada Liturgia, os bons costumes, e deu ampla liberdade, autonomia para, então, Dom Licínio Rangel, perdoando ele o ato que ele cometeu, o ato cismático, nomeando ele o primeiro bispo da administração apostólica. Então, a misericórdia de Deus conosco foi imensa. Graças a Deus tem crescido, fazendo bem em outras dioceses, a pedido dos bispos, em comunhão plena com a Santa Igreja. Então, nós ficamos muito entristecidos ao ver que a fraternidade que tinha boa relação com a gente lá atrás, ao não aceitar as propostas da Santa Sé de se reconciliar, de voltar para a união com a Igreja, ao fazer esse ato cismático, ficou ainda mais separado. Então, talvez, se eles tivessem se colocado nas mãos da Igreja, que são as mãos da providência de Deus, eles poderiam fazer um bem muito maior no mundo inteiro. Então, vamos rezar por eles, pela fraternidade sacerdotal, São Pudécio, pelos seus padres, os seus bispos, os seus membros, e rezar pelo Santo Padre Papa, pela Santa Igreja Católica, pela unidade da Santa Igreja. Não é algo que nós devemos nos alegrar por essa sagração, mas devemos rezar, pedindo a Deus a misericórdia por eles, por nós, pela nossa fidelidade à Santa Igreja, ao Santo Padre Papa, para que a missa tradicional possa ser bem celebrada dentro da Igreja Católica, como os santos fizeram nos momentos de crise da Igreja. Lutero quis sair da Igreja para corrigir a Igreja de Cristo, e a gente viu as consequências. Os santos, na mesma época, permanecendo dentro da Igreja, obedecendo os seus superiores, realizaram uma reforma muito maior de santificação, de santidade, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Roberto Bellarmino, Santo Inácio de Loyola, santos da mesma época que permaneceram na Igreja Católica e souberam, assim, buscando a própria santificação, alcançar uma grande reforma da Santa Igreja, como um todo. Vamos pedir, então, a decisão desses santos, para que também nós possamos permanecer fiéis à Sagrada Tradição, à Sagrada Liturgia, mas também, principalmente, à Santa Igreja, ao Sagrado Magistério, ao Santo Padre Papa. Apenas um esclarecimento, como lá na administração apostólica as coisas são bem claras, assim, graças a Deus, com relação aos nossos fiéis, mas como aqui está iniciando esse apostolado, eu gostaria também que os senhores tivessem essa clareza, para a gente permanecer fiéis à Santa Igreja, podemos celebrar a missa aqui, tradicional, se Deus quiser, logo com a atualização de Dom Pedro, todo domingo, mas na Santa Igreja, em união com o Santo Padre, em união com aqui, com a Diocese também de Nova Friburgo. Então vamos pedir essa graça pela intercessão de São José, que é o padroeiro dessa capela. Bom, só apenas um esclarecimento, para que a gente possa colocar os pingos nos is, sempre, e assim permanecer com segurança e com tranquilidade na Santa Igreja. Bom, a próxima missa aqui, se Deus quiser, vai ser daqui a 15 dias, no dia 19, se não me engano, 19 de domingo, Isso. E aí, dependendo da situação, da Copa, a gente, na missa horária normalmente às 5 horas da tarde, mas a gente passou para de manhã por causa do jogo do Brasil. Talvez tenha a possibilidade também de mudar o horário da próxima Santa Missa, é só a gente ficar atento nas redes sociais. E também, se as pessoas, no geral, acharem melhor esse horário da parte da manhã, a gente pode conversar e tal, ver a possibilidade de ter a missa aqui na parte da manhã, ao invés da parte da tarde. Então, depois a gente pede também, digamos, em caso, o feedback de vocês em relação a esse horário, para a gente conversar e ver o que for o melhor horário, para atender melhor todo mundo aqui em Nova Friburgo. Tá bom? Abençoada semana, na graça de Deus, com as bênçãos de São José, com as bênçãos de Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Misericordiae, vita
misericordias Domini.